Olá pessoal, para aqueles que já me conhecem, para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Luiz Carlos Burgos, eu sou técnico e professor de eletrônica há bastante tempo já. Eu iniciei minhas atividades como professor de eletrônica em 1990, numa escola chamada Aladim Rádio, TV e Transistor. Eu dei aula lá presencial durante 18 anos. Eu iniciei meus trabalhos com eletrônica em 1986 em assistências técnicas. Então eu trabalhava em assistências técnicas, consertando equipamentos eletrônicos durante o dia e dando aulas de eletrônica à noite aos sábados. De lá para cá eu nunca mais parei, sempre dando aulas de eletrônica. Eu elaborei muitos cursos de forma independente, cursos na área da eletrônica, da nossa área de eletrônica, nossa área de concertos. E hoje nós vamos iniciar mais um curso desses. Mais um curso na área de eletrônica. Os nossos cursos você pode encontrar na nossa loja virtual, aqui embaixo, já está aparecendo o link para vocês, burgoseletronica.com.br. Hoje nós vamos iniciar um curso muito importante para os técnicos de eletrônica atuais. Você vai aprender nesse curso como utilizar de forma correta e de forma profissional o seu osciloscópio digital. Não importa qual osciloscópio digital que você possui, qual é a marca, qual é o modelo, qual é o tipo. Nós vamos utilizar para esse curso esse osciloscópio aqui, que é um osciloscópio da Rigol, é o osciloscópio DHO802. Esse osciloscópio aqui você pode adquirir na Riolink, que é um dos maiores distribuidores da Rigol aqui no Brasil. Você tem o riolink.com.br e lá, usando o código Burgos10, você pode adquirir o seu osciloscópio, não somente esse aqui, que vai ser usado no curso, mas de outros modelos, outros tipos. Além de tudo, a Riolink também comercializa equipamentos de alta precisão, como os osciloscópios da Rigol. O osciloscópio da Rigol é um osciloscópio top de linha, é um osciloscópio de alta precisão, alta qualidade. E lá também você pode encontrar analisadores de espectros, multímetros de bancada, você pode encontrar também geradores de sinal. Em resumo, você entra no site da Riolink e você vai ver a gama de equipamentos eletrônicos de medição e instrumentação que eles trabalham para equipar os melhores laboratórios, oficinas e bancadas de eletrônica aqui do nosso país, tá? Então vale muito a pena você entrar no site da Riolink e lá você procurar pelo seu instrumento de medição. Você não vai se arrepender, você vai adorar os equipamentos da Rigol, equipamentos de altíssima qualidade. A gente vai usar um deles, que é esse aqui, ó, o DHO802, para o nosso curso, tá? Então nesse curso aqui, o que você vai aprender? Você vai aprender os cuidados que você deve ter com um osciloscópio digital, e aí não importa a marca, tá pessoal? Você pode adquirir o seu osciloscópio digital de qualquer marca, de qualquer tipo, de qualquer modelo. Eu recomendo o da Rigol, obviamente, lá na Riolink, mas você pode adquirir o osciloscópio que você quiser. Porém, nesse curso a gente vai ensinar você a usar ele de forma profissional. Não importa a marca ou modelo que você comprar ou que você já tenha, tá? E é claro que se futuramente você tiver vontade de ter um osciloscópio desta marca aqui, ó, você procura a Riolink, usa o código Burgos10, que lá você vai ter 10% de desconto para adquirir o seu equipamento de ponta. Então, como eu falei para vocês, você vai aprender a trabalhar com o osciloscópio com segurança, você vai aprender os cuidados que você deve ter com o circuito e com o seu osciloscópio. Você vai aprender, se você nunca usou um osciloscópio digital, como você pegar ele e já começar a usar, sem precisar ficar lendo um monte de manual, um monte de coisa no manual, você já vai pegar, já vai começar a usar. Você vai aprender a usar ele de forma profissional, vai aprender os ajustes principais que ele tem, como manusear esses ajustes para você tirar o máximo de proveito da sua máquina. E também você vai aprender a fundo a maioria dos controles, a maioria das funções que esse osciloscópio possui, tá? Obviamente nós vamos aprender a usar aquelas funções que na minha parte da eletrônica, né, na minha eletrônica são utilizadas, porque tem funções aí que vocês vão utilizar em uma parte específica, um ramo específico da eletrônica que pode não ser o meu, tá bom? Mas isso aí com o tempo depois você vai aprender a usar tranquilamente, tá bom? E por fim, a segunda parte do curso, depois que você aprender a usar a máquina, você vai aprender a testar e a consertar fonte chaveada
com um osciloscópio, sem usar multímetro, só usando o osciloscópio. Então eu peço que vocês venham comigo nessa viagem que nós vamos fazer sobre esse modelo de osciloscópio que vai servir para o seu, não importa qual é a marca, qual é o modelo e qual é o tipo. Tá bom, pessoal? Então agora estamos iniciando um curso fantástico de osciloscópio. Como você usa o seu osciloscópio de maneira profissional. Tá bom? Acompanhe comigo que nós iniciamos o curso nesse exato momento. Pega o seu osciloscópio, segue o passo a passo que a gente vai fazer com esse, que você vai aprender a usar direitinho, você vai ser feliz, vai aprender a consertar equipamentos eletrônicos com essa ferramenta, você vai tirar o máximo de proveito da sua ferramenta, tá bom? Então preste bastante atenção, iniciando agora esse curso. Iniciando agora o curso, mostrando para vocês, em primeiro lugar, os acessórios que vêm no osciloscópio. Não importa qual é o tipo, modelo ou marca do seu, você vai usar esse curso também como referência. No meu caso aqui, para o curso, eu vou usar esse Rigol DHO802, que é um osciloscópio de 70 MHz, que tem 2 canais. Então com ele eu consigo medir até 2 sinais e compará-los ao mesmo tempo. Mas a Rigol tem outros da série 800. Tem o DHO804, que é de 70 MHz, tem 4 canais. O DHO812, que é de 100 MHz, 2 canais. E o DHO814, que é 100 MHz e 4 canais. Então o osciloscópio vem com pontas de teste ou pontas de prova. No meu caso aqui tem 2, porque ele tem 2 canais. Se o seu osciloscópio tiver um canal só, ele vai ter uma ponteira. Se ele tiver 4 canais, ele vai ter 4 ponteiras. Então aqui a ponteira, o cabo. Nessa ponteira aqui eu coloquei uma argolinha amarela para representar o canal 1 e coloquei aqui no encaixe, no conector, uma outra argolinha amarela. A ponteira tem o fator de redução vezes 10. Tá vendo aqui, ó? Vezes 10. Existem ponteiras que tem o fator de redução vezes 100. Por exemplo, lá na Riolink, nosso parceiro comercial, onde você pode adquirir esse Rigol aqui ou outros dessa marca, você pode procurar se eles têm ponteira vezes 100, com um fator de redução maior. Aqui tem o trimmer de calibração da ponteira e aqui o aterramento para o circuito para a gente conseguir medir, tá bom? Então aqui eu tenho uma ponteira para o canal 1. Aqui eu tenho a ponteira do canal 2. Eu coloquei uma argolinha em azul. O canal 2 é azul, tá vendo? Então eu coloquei uma argolinha azul aqui na ponteira e uma outra aqui no conector BNC, tá bom? Aqui a ponteira funciona do mesmo jeito. Eu tenho aqui ó, uma prisilinha, tá vendo? Para prender no circuito. Ou se eu quiser medir ela igual eu uso as ponteiras de multímetro. Olha só. Tá aqui, ó. Essa parte aqui que não é isolada, eu consigo isolar ela, tem um acessório para isso. Bom, então aqui as ponteiras, 2 canais. Aqui eu tenho alguns acessórios que vieram com as ponteiras. Então esses acessórios, o que são? Uma chave de calibração para ponteira. Como é que se calibra a ponteira? Você conectando a ponteira nesses 2 terminais do osciloscópio, a gente vai ver melhor isso depois, vai aparecer uma onda quadrada aqui na tela. E essa onda quadrada ela tem que estar quadrada, ela não pode estar arredondada nem com pontas. Se ela tiver ou arredondada ou com pontas, daí você vai ajustar o trimmer. Tá vendo aqui, ó? Você vai ajustar o trimmer até que a onda fique quadrada, tá bom? Muito bem. Vem as argolinhas aqui para você colocar na ponteira de acordo com a cor do canal. E aqui tem o isolante da ponteira, tá vendo aqui, ó? Essa peça aqui de plástico, você pode isolar a ponteira. Pessoal, isso aqui é igual em todos os osciloscópios, não importa qual que é o seu, olha só. A ponteira fica mais isolada. Caso você vá usar ela igual ponteira de multímetro, for medir direto, por exemplo, no pino de um integrado. Direto no pino do integrado, aí você não corre o risco de curto-circuitar nada em volta, tá bom? Então eu vou tirar esse acessório por enquanto. A gente vai usar ele de acordo com a necessidade. Eu vou colocar aqui a presilha na ponteira. Nós temos aqui, pessoal, o cabo de força. Em alguns osciloscópios, o cabo é conectado direto nele, portanto ele tem uma fonte interna que transforma a tensão da rede alternada em contínua. Em outros, ele não tem a fonte lá dentro, ele precisa de uma fonte externa, que é o caso desse.
Esse daqui ele tem um conector USB do tipo C, esse que é oval, e vai encaixar na entrada de força do osciloscópio, tá bom? Então, no caso desse meu osciloscópio, ele tem o cabo e a fonte externa. Ele tem aqui, pessoal, no caso do meu, o seu deve ter também, tá? Depende da marca, do modelo do seu. Ele deve ter, esse cabo aqui é um cabo de terra. É para você aterrar o seu osciloscópio lá no circuito que você vai testar. Esse osciloscópio aqui, ó, ele tem um terminal de aterramento aqui atrás, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, ele tem um terra aqui atrás, aonde eu vou utilizar esse cabo aqui. Qual é a vantagem desse cabo? Eu consigo mais mobilidade com a ponteira. Porque vocês podem ver que o aterramento pela garra jacaré, eu só consigo medir o que está perto da garra jacaré, ou no local que eu fiz o aterramento. Agora, com esse terra aqui, eu posso conectar a garra jacaré aqui, ó. E aí eu tenho mobilidade com a ponteira, eu posso alcançar qualquer ponto do circuito que eu quiser, tá bom? E por fim, um outro acessório que tem no meu, talvez venha no seu também, depende da marca, do modelo, obviamente, é um cabo USB, porque esse osciloscópio ele tem uma saída USB aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem uma saída USB para você conectar o osciloscópio em outro aparelho, ou no computador, por exemplo, ou num laptop. E aí você consegue descarregar os sinais que ele vai gravar nesse outro equipamento, tá? Ele tem memória interna para guardar sinais, mas você pode transferir esses sinais para outro dispositivo, para um laptop, para um computador, por exemplo, e consegue visualizar, consegue guardar essas formas de onda. Então, esses são os acessórios que tem neste osciloscópio da Rigol. O seu pode ter algum outro acessório, depende do modelo, da marca do seu, ou não ter algum, como por exemplo, pode não ter a fonte, se o seu for ligado direto na tomada, ou então pode não ter o aterramento. Isso varia de um modelo para o outro. Nessa aula aqui vamos falar sobre as entradas, saídas e controles do osciloscópio. O seu osciloscópio digital, não importa a marca, o modelo e o tipo, vai ter a grande maioria dos ajustes que tem esse daqui. Talvez o seu tenha um ajuste a mais, um a menos, uma entrada a mais, uma entrada a menos, dependendo do tipo e do modelo. Esse osciloscópio que nós estamos utilizando tem dois canais, canal 1, canal 2. Aqui tem um plástico de proteção. Aqui é a entrada do sincronismo externo, o trigger externo. E aqui atrás tem uma outra saída. Então, esses plásticos aqui protegem esses conectores BNC. Quando nós não estamos utilizando o osciloscópio, a gente mantém para proteger o equipamento. Quanto mais você protege o equipamento, a tendência é que ele dure mais tempo. Esse osciloscópio ele tem um detalhe bem interessante, que o seu provavelmente tem também. Claro que vai depender do tipo e do modelo. Que são esses pezinhos aqui, ó, que você desdobra aqui e aqui. E aí você consegue colocar ele um pouco inclinado, tá vendo? O que facilita você visualizar a forma de onda que vai aparecer aqui no display LCD, tá? Muito bem. Os ajustes do osciloscópio são formados por teclas, como essas daqui, encoders. O encoder é um componente que parece um potenciômetro, só que ao invés de uma pista de grafite, ele tem uma pista de contatos separados por isolantes, que podem ser cerâmica, pode ser epóxi, pode ser plástico. Então, quando você gira o encoder, o cursor desliza sobre os contatos, que são separados, então ele vai gerar uma sequência de pulsos. Essa sequência de pulsos vai ser lida pelo processador dele e ele vai interpretar aquela função que você está movimentando. Aí vai depender, a sequência de pulsos vai depender da velocidade que você gira, se você gira mais rápido ou mais devagar, o quanto você gira, se você gira mais ou gira menos, e para o lado que você gira, para a direita ou para a esquerda. Por exemplo, esse encoder aqui é o que seleciona a escala de tensão. Então, se você girar ele para um lado, ele vai diminuir a escala e para o outro lado ele vai aumentar a escala. Se você girar bastante para um lado ou bastante para o outro lado, ele vai aumentar ou diminuir bastante a escala. Se você girar rápido para um lado ou para o outro, ele vai aumentar ou diminuir a escala mais rápido.
O mesmo vale para todos esses encoders. Esse encoder aqui é da base de tempo. Esse encoder aqui é o encoder de posicionamento vertical. Então ele leva o traço para cima ou para baixo. Esse daqui é posicionamento horizontal. Ele leva a forma de onda para a direita ou para a esquerda. Esse daqui é o nível de trigger. Ele leva a barra de trigger para cima e para baixo. O trigger é uma tensão que vai sincronizar a forma de onda que aparece aí, tá? Então, esses daqui servem para ajustar o brilho do display, tá? E assim sucessivamente. Todos esses controles aqui, ó, que eu tenho, aqui nessa parte, no painel, que não é nenhum bicho de sete cabeças, tá, pessoal? Parece, tem muito controle para mexer, mas não é nada disso. Os controles são bem organizados, é bem fácil de você trabalhar. Esses mesmos controles você tem na tela do osciloscópio no formato touchscreen, igual o celular. O celular você movimenta os aplicativos, as funções, deslizando o dedo sobre a tela, touchscreen. Esse osciloscópio é a mesma coisa. Todas as funções que tem aqui, ele tem na tela também, que você aciona e movimenta através da função touchscreen. Beleza? Muito bem. Pessoal, agora a gente vai ver aqui o botão liga e desliga, tá? Ele é uma tecla também. Então agora a gente vai ver as entradas e saídas que ele possui. Aqui a gente tem os conectores BNC, da ponteira do canal 1, da ponteira do canal 2, amarelo e azul. A entrada de sincronismo externo, que em alguns equipamentos mais dedicados você pode precisar. Na grande maioria dos equipamentos que você vai testar, não vai precisar do sincronismo externo. O próprio osciloscópio já sincroniza. Mas se você precisar, ele tem uma entrada. A maioria dos osciloscópios tem. Ele tem aqui, ó, duas presilhas, uma de terra, e essa daqui sai uma onda quadrada que você aplica ou no canal 1 ou no canal 2 para ajuste das ponteiras, para você ver se as ponteiras estão calibradas, tá? Aqui a gente tem uma porta USB para você ligar, por exemplo, um adaptador de wireless, que você pode navegar pela internet sem fio, pelo Wi-Fi, no caso, né? Você conecta aqui o adaptador de internet sem fio, e aí você consegue navegar o osciloscópio na internet sem fio. Vamos ver aqui na parte de trás do osciloscópio. Aqui a gente tem uma saída auxiliar. No menu dele depois a gente vai ver o que sai por aqui desse osciloscópio. Aqui a gente tem a entrada RJ45 para você ligar um cabo de internet com fio. Você liga aqui o conector RJ45 num cabo com RJ45 no seu modem, na sua internet. Ele vai navegar pela internet por aqui também. Então esse osciloscópio você pode conectar ele na internet sem fio, com um pequeno adaptador, ou então na internet com fio direto no modem, com o cabo encaixando aqui. Aqui a saída USB, que eu falei para vocês, para você conectar no computador, no laptop. Aqui a gente tem uma saída HDMI, para você ligar o osciloscópio num televisor e exibir a forma de onda num televisor, isso é bem legal. Aqui a gente tem uma entrada USB do tipo C, que é aquela entrada USB oval, que é para alimentar o osciloscópio, tá vendo aqui o símbolo? E aqui a gente tem o aterramento que eu já tinha mostrado para vocês, tá vendo? Aqui você tem o aterramento do osciloscópio, que você pode conectar um outro cabo, aterrar com o aparelho, e aí você ter mobilidade na ponteira de prova. Esse osciloscópio, apesar de ser um osciloscópio relativamente pequeno, ele tem um processador bem poderoso. Tá vendo aqui um dissipador de calor ó, atrás dele, tem um ventiladorzinho. Então isso daqui ó, é o processador dele, é um processador bem rápido. Então ele tem um processador bem poderoso dentro, né? Por isso ele tem um dissipador enorme e tem um ventilador também. Em resumo, pessoal, é um osciloscópio fantástico. Várias funções, vários recursos desse osciloscópio, eu diria quase todos eles vai ter no seu também. O seu pode ter uma ou outra diferença, tá bom? Lembrando, pessoal, mais uma vez que esse osciloscópio de toda a linha Rigol pode ser adquirido no nosso parceiro Riolink, beleza? Os osciloscópios digitais que tem no mercado têm classificações. Você tem os osciloscópios digital mais ou menos, aqueles quebra-galho. Você tem os bons e os top de linha. Esse osciloscópio aqui é considerado top de linha. É como computadores. No mercado você tem computadores que custam R$1.000 e você tem computadores que custam R$50.000. Na hora que eu for comprar um computador, qual que eu vou? Eu vou no mais barato, que custa 1.000, ou vou logo no mais caro, que custa 50.000? A resposta é, depende da sua necessidade.
do que você vai usar, em que você vai usar o computador. Por exemplo, se você for usar um computador para textos, navegar na internet, o de R$1.000 vai te atender muito bem. Agora, se você quiser um computador para processamentos de grandes quantidades de vídeo, vídeos de altas resoluções, para jogar jogos pesados, aí você já vai precisar de um computador mais caro para ele te atender. Então, o computador você compra de acordo com a necessidade. E o osciloscópio também. O osciloscópio você compra de acordo com a necessidade. Ah, eu vi um osciloscópio lá que custa R$8.000. Vale a pena? Se você tiver R$8.000 para gastar num osciloscópio, vale a pena, claro que vale. Porque nunca mais na vida você vai ter problema com osciloscópio. Porém, se você não tiver tanta grana, eu quero ter um osciloscópio e não tenho muito dinheiro. Depende do que você for trabalhar na eletrônica, um osciloscópio mais barato pode te atender muito bem. Tá? Então, nessa aula aqui, a gente vai falar sobre as características que você leva em consideração para comprar um osciloscópio digital. Beleza, pessoal? Vamos lá. Primeiro passo, você vai observar isso aqui, ó, megahertz, que é a característica mais comum. São 4, na verdade, 4 características. A primeira é essa aqui que você vai observar. Isso aqui é a largura de banda. Esse osciloscópio ele consegue medir com precisão sinais de até 70 MHz. Acima de 70 MHz, o sinal já vai ficar reduzido e já vai ficar ruim para você ver a forma de onda lá na tela. Então, até 70 MHz ele consegue pegar o sinal bem legal. Passou disso, ele já não consegue pegar muito bem. Que significa que ele mede sinais acima de 70 MHz, mas não com muita precisão. Tá? Porque assim, nessa frequência, o ganho do sinal vai ser reduzido em 30%, em 3 decibéis, o que significa que o sinal, nesta frequência, ele vai ter 70% do tamanho original. E daqui para lá, ele vai se reduzir muito. Um osciloscópio com largura de banda de 70 MHz me atende bem no que eu preciso? Me atende maravilhosamente bem. Quase todos os equipamentos eletrônicos que eu pegar para consertar, quase todos, 99%, eu consigo cobrir com esse osciloscópio aqui. Por exemplo, a linha de consumo, praticamente todos, eu consigo cobrir com essa largura de banda. Porém, existem osciloscópios de 100 MHz, de 150, de 200, 250, 300, 350. Lá na Reolink mesmo tem vários osciloscópios com várias larguras de banda. Quanto maior a largura de banda, mais caro vai ser o osciloscópio. 70 MHz está excelente, para a maioria dos equipamentos está ótimo. Daqui para lá, vai de acordo com a sua necessidade. Beleza? Então a primeira coisa que você olha para comprar o osciloscópio digital é largura de banda. Quanto mais melhor, porém, depende da sua necessidade. Segunda característica, samples por segundo. Quando você vai aplicar o sinal no osciloscópio, na maioria das vezes ele vai ser analógico. E esse osciloscópio é digital, ele tem que converter aquele sinal analógico em digital. Porém, um sinal analógico ele tem infinitos valores de tensão. O osciloscópio não vai conseguir pegar todos aqueles infinitos valores de tensão, ele vai pegar alguns para reconstruir a forma de onda aqui na tela. E esses sinais, essas tensões que ela vai pegar do sinal original chamam-se amostras. Então, o osciloscópio vai pegar amostras do sinal analógico para ele reproduzir no display, tá bom? Então, nós temos uma velocidade máxima que o osciloscópio consegue amostrar. Esse osciloscópio, ele consegue amostrar 1,25 bilhões de amostras por segundo. É a máxima velocidade que ele consegue amostrar. Quanto mais rápido ele amostrar, melhor, mais nítida vai ser a forma de onda que vai aparecer aqui. Melhor qualidade vai ser a figura que vai ser mostrada. Tá? Os osciloscópios top de linha, eles estão na casa dos gigasample. Sample é a amostra em inglês, tá? Então, na casa dos gigasamples por segundo. A velocidade máxima de amostragem, de conversão de analógico para digital. É lógico que tem osciloscópios de 2,5, 4, 10 e por aí vai. Quanto maior esse número, maior a velocidade máxima de amostragem, mais nítido, mais perfeita vai ser a forma de onda, consequentemente, mais caro vai ser o osciloscópio. Na casa dos gigasamples, não importa que é 1.20 ou 1 só, já é considerado osciloscópio top de linha, tá bom? Bits.
Isso daqui é a resolução vertical. É quantas linhas de imagem o osciloscópio vai formar na tela. Um osciloscópio de 12 bits, ele forma 4.096 linhas. O que já é excelente, ele mostra um sinal muito bem, de muito boa qualidade, mesmo sinais pequenos. Então isso daqui afeta bastante, principalmente sinais pequenos. Tá? Os osciloscópios, mais ou menos, os quebra-galho, eles têm 8 bits, quer dizer que a tela consegue produzir 256 linhas. Os osciloscópios bons são de 10 bits, quer dizer que a tela pode produzir 1024 linhas. E os top de linha, 12 bits, quer dizer que a tela pode produzir 40.096 linhas, o que vai nos fornecer uma imagem de excelente qualidade, no sentido vertical. Tá bom? Então isso aqui é a resolução vertical. Recapitulando. Largura de banda, maior frequência que ele consegue medir com precisão, 70 MHz, esse aqui. Velocidade máxima de amostragem, conversão de analógico para digital. Esse aqui é 1.25 gigasamples por segundo, quer dizer que o máximo que ele consegue amostrar é 1.250.000.000 de amostras por segundo, que já é excelente. 12 bits, resolução vertical. Quantas linhas ele forma na tela? Quanto mais linhas, melhor a qualidade do sinal em sentido vertical. Isso afeta principalmente sinais menores. Tá bom? Já é um osciloscópio top de linha. E além disso, além dessas 3 características que aparecem no gabinete do osciloscópio, tem uma outra característica que vai aparecer quando a gente ligar ele, que é a chamada profundidade de memória, ou memória profunda, ou depth memory. O que é isso? Quando é feita a conversão de analógico para digital, ele usa uma memória interna. Quanto maior for essa memória, mais rápida vai ser a amostragem. E quanto mais rápido o sinal é amostrado, convertido em digital, melhor a qualidade da imagem. Tá? Então, a memória profunda, a depth memory, que vai aparecer quando a gente ligar, você pode ajustar ela, tem um limite máximo, você vai determinar qual é a velocidade da amostragem do osciloscópio. Isso aqui é a máxima, mas nem sempre ele vai amostrar nessa velocidade, depende da memória profunda que você usar, tá bom? Uma outra coisa que altera a velocidade de amostragem é a base de tempo, que a gente vai ver também depois, tá bom? A base de tempo, dependendo se você aumentar ou diminuir, você vai afetar a velocidade de amostra. Em resumo, quanto mais rápido ele conseguir amostrar a forma de onda, melhor vai ser a qualidade da imagem. Recapitulando as 4 características de um osciloscópio digital que você verifica para comprar. 3 aparece aqui e uma quando você liga. Largura de banda, maior frequência que ele consegue medir com precisão, velocidade máxima de amostra, samples por segundo, gigasamples por segundo já é top. Quantos bits é a resolução vertical? 12 é top, 4.096 linhas, imagem de excelente qualidade no sentido vertical. E por fim, a memória profunda, que determina qual a velocidade que vai amostrar. Essa é a máxima. Mas dependendo da memória que você escolher, ele não vai amostrar na velocidade máxima, ele vai amostrar numa velocidade menor, ele vai converter o analógico digital numa velocidade menor, e aí a imagem não vai ser tão perfeita assim, embora dependendo do sinal, o sinal fique muito bom aqui na tela, mas se você aumentar a memória, ele vai ficar melhor ainda, como a gente vai ver, tá bom? Então prestem atenção nessas características para você adquirir o seu osciloscópio, aí não importa a marca, o tipo e o modelo. Pessoal, cuidados que você deve ter com seu osciloscópio antes de iniciar os trabalhos, os testes com ele. Primeiro cuidado é, nunca meça a rede elétrica diretamente. A gente vai aprender nesse curso como fazer com segurança. Segundo, nunca meça pontos de alta tensão num circuito. Dá para medir? Dá, mas inicialmente não façam isso. A gente pode falar no decorrer do curso sobre esses testes também. Certifique-se que a tensão do circuito nunca seja maior do que a escala que você vai utilizar no seu osciloscópio. A escala tem que ser sempre maior do que a tensão. Por exemplo, esse osciloscópio ele vai até 80 volts de cima até embaixo com a ponteira em vezes 1 e até 800 volts com a ponteira em vezes 10. Portanto, com a ponteira em vezes 10, a maior tensão que ele pode medir é 800 volts. Então nunca deve ultrapassar esse valor. Se você tiver uma ponteira vezes 100, vai até 8.000 volts. A Riolink comercializa
acessórios para osciloscópios da Rigol, por exemplo. Então, você entra em contato lá e vê com eles a possibilidade de você adquirir uma ponteira vezes 100, se for necessidade, se você precisar disso. Tá bom, pessoal? Então tem esses cuidados que você deve ter com o seu osciloscópio, não medir a rede, não medir tensão maior do que ele suporta, tomar o máximo de cuidado na hora de fazer as medições, e a gente vai ensinando passo a passo no curso como você fazer essas medições com todo capricho, com toda segurança, para você, para o equipamento e para o seu osciloscópio.